Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre provas ainda, segunda aula, né? Aula 2 de provas no processo penal. E hoje nós estudaremos especificamente o exame de corpo de delito ou perícias, tá? Exame de corpo de delito ou perícias. Veja bem, exame de corpo de delito, obrigatoriedades. Primeiro, professor, o que é esse meio de prova? Porque a partir de agora nós estudaremos os meios de provas. Meios de prova é a forma de convencer o juiz, tá certo? Por exemplo, uma testemunha, uma prova testemunhal é o meio de prova. Documento é o meio de prova. Acareação é o meio de prova. Busca e apreensão é o meio de prova. As declarações da vítima é um meio de prova. O exame de corpo de delito é um meio de prova, entendeu? Interessante você definir o que é corpo de delito, tá? O corpo de delito é tudo que estiver ligado com a infração. Tudo. Por exemplo, tá? Imagina os senhores que numa briga num bar, tá? Onde o sujeito usa o taco para bater na vítima, depois uma faca, pega uma garrafa, quebra, corta a vítima cai em cima da mesa de sinuca, suja de sangue. Tudo isso é corpo de delito. A garrafa, a faca, o taco, a mesa, tá certo? A cadeira que está suja de sangue. Tudo é corpo de delito. Cuidado, porque já teve prova que, por exemplo, numa questão de homicídio, colocava na alternativa que corpo de delito era apenas o cadáver. Negativo, tá certo? Se você encostar numa parede e deixar a impressão digital, aquela parede, aquele local ali, é um corpo de delito, tá bom? A droga, a substância entorpecente é um corpo de delito. A lesão corporal é um corpo de delito, tudo que estiver ligado com a infração, tá bom? Tá? Então, e o exame? Exame é o estudo técnico, é o trabalho técnico do perito sobre o corpo de delito. Ora, alguém chega lá na delegacia e fala que está lesionado. Ele vai passar pelo exame de corpo de delito. Quem vai examiná-lo? Um perito, um médico legista, que vai fazer um laudo. A lesão é corpo de delito. E o profissional que faz a perícia, o estudo sobre o corpo de delito. Tranquilo. Necessidade, obrigatoriedade de exame de corpo de delito. Professor, exame de corpo de delito é a mesma coisa que perícia, né? Isso. Exame de corpo de delito ou perícia é a mesma coisa. Senhores, vai perguntar para você. Todo crime precisa desse tipo de prova? Todo crime requer o exame de corpo de delito ou perícia? Não. Não é obrigatório em todos os crimes. Obrigatoriedade, então, somente nos crimes que deixam vestígios. Somente no crime que deixam vestígio, que deixam rastros da infração. Por exemplo, lesão corporal deixa vestígio. A droga deixa vestígio. Como assim, professor? A própria droga é o vestígio, porque tem que fazer o exame na droga para ver se realmente o sujeito está transportando substância entorpecente ou um trigo foi enganado, trigo, farinha, etc. Porque se ele não estiver transportando substância entorpecente, não tem materialidade para o tráfico de drogas. O homicídio, corpo de delito, o cadáver, né, a arma utilizado, tá? A impressão na parede, corpo de delito, tá certo? Ora, senhores, o arrombamento, se eu arrombei a sua casa para pegar o seu computador, o arrombamento é um corpo de delito que precisa ser periciado. Então, cuidado. Esse furto por arrombamento precisa de perícia. Agora, veja bem, senhores, eu caluniei você. A calúnia necessita do exame de corpo de delito? Não. Por quê? Porque não deixa rastro, porque não deixa corpo de delito. Não tem o que periciar. Então, cuidado. Sobre a prova, indica a alternativa correta. Todo crime requer exame de corpo de delito. Falso. Somente nos crimes que deixam vestígios. Olha aqui, ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável, necessário, obrigatória o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Eu vou falar para você agora o que é exame de corpo de delito direto, indireto e por que não pode ter a confissão do acusado. Por hora, basta você colocar aí que
a obrigatoriedade, a necessidade, a indispensabilidade do exame de corpo de delito é somente para os crimes que deixam vestígios. Tá bom? Perícia direta e perícia indireta. Veja que o artigo fala assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Daqui, então, sai, senhores, a classificação da perícia. Perícia direta, exame de corpo de delito direto. Perícia indireta, exame de corpo de delito indireto. Eu posso falar perícia direta ou perícia indireta. Exame de corpo de delito direto ou exame de corpo de delito indireto. O que é isso, pessoal? Perícia direta ou exame de corpo de delito direto é quando ainda a infração, melhor, é quando ainda existirem vestígios da infração. Por exemplo, eu chego lá na sua delegacia, você está de serviço, eu falo assim: eu sofri uma lesão corporal. Você vai dizer: opa, cadê a lesão? Está aqui no meu braço, está aqui. Tá bom. Você vai colher o meu depoimento, vai registrar o boletim de ocorrência e vai solicitar uma perícia. Eu vou passar pelo perito, para o perito me examinar e depois fazer um laudo. Ora, como ainda tem vestígio, aquele exame, aquela perícia recebe o nome de perícia direta. Senhores, é quando ainda existir vestígio da infração. Agora imagina que eu chego na sua delegacia e falo o seguinte: ó, eu fui vítima de uma agressão. Você fala: tá bom, eu vou mandar você passar pelo perito, para o perito verificar lesões. Eu vou falar para você: não, mas já faz tempo isso. Já faz mais ou menos 6 meses que aconteceu isso. E hoje que eu resolvi registrar o boletim de ocorrência. Não tem mais o que periciar, senhores, porque já desapareceram os vestígios, o rastro da infração. E só se faz perícia direta, ou seja, o exame pelo perito, quando ainda existirem os vestígios. Então, neste caso, como não tem mais vestígio, a perícia chama-se indireta. Perícia indireta, então, é quando desaparecido o vestígio. E a prova se faz através de testemunha. Por isso que às vezes fala, quem faz perícia indireta é a testemunha. Eu não gosto muito de dizer isso, porque dá a impressão que testemunha vai fazer perícia. E testemunha não faz perícia. Mas a testemunha comprova que realmente, há 6 meses atrás, eu fui vítima de uma agressão que deixaram lesões. Essa testemunha está atestando a materialidade de um crime e recebe o nome de perícia indireta. Essa prova recebe o nome de perícia indireta. Foi o que aconteceu com o goleiro Bruno, senhores. Achou o corpo da vítima para fazer perícia direta? Não. Mas existiram testemunhas que comprovaram o crime, pelo menos até agora. Tá certo? Então, no caso do goleiro, não teve perícia direta, né, professor? Não, teve perícia indireta. A prova da materialidade foi suprida, foi melhor. A perícia direta foi suprida pela testemunha. Olha aqui, ó. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Ok? E aí vem uma observação. Não podendo supri-lo, a confissão do acusado. Como assim? Imagina os senhores. Não tem corpo de delito, não tem mais vestígio, não tem como fazer perícia direta. Tem testemunha? Tem. Então ocorre a perícia direta, indireta. Não tem testemunha? Não tem problema. O réu confessou o crime, senhores e senhoras. O réu confessou. A confissão não substitui, a confissão não supre a perícia. Então, cuidado, sobre a prova indica a alternativa correta. Desaparecidos vestígios, ou na ausência de testemunha, a confissão do réu poderá comprovar a materialidade ou suprir a perícia. Falso, porque o CPP fala, não podendo suprir a confissão do acusado, significa dizer que o sujeito chamou o companheiro dele para fazer uma trilha, tá certo? Ele já pensando em matar o companheiro, mata, esconde o corpo, não tem como fazer perícia direta. Ele
Se posteriormente procurar o delegado e confessar o crime, o delegado vai dizer: você tem condições de mostrar para nós o corpo? Tenho. Ele vai lá mostrar o corpo, não acha o corpo. E não tem testemunha, mas ele confessou. Ele vai ser condenado? Não, porque é nulo o processo que não existir perícia direta, que não existir testemunha, e a confissão sobre quando deixa vestígio. E a confissão não pode substituir a perícia. O CPP talvez pensou o seguinte: será que esse cara não está de jogada com outro só para ganhar seguro? E está falando que matou e não matou nada? Ora, não achou o corpo, não tem testemunha, só a confissão não basta. Tá certo? Tá, muito cuidado com isso. Olha aqui, ó. 67 diz: não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, não sendo possível a perícia direta, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. A prova testemunhal, porque a perícia indireta, você vai ligar com testemunha. A prova testemunhal substitui a perícia, mas jamais a confissão do acusado pode substituir a perícia quando o crime deixar vestígio. Agora, imagine os senhores que eu pratiquei uma calúnia contra você. Calúnia não deixa vestígio. Eu confesso a calúnia, está valendo, porque calúnia não precisa de perícia, tranquilo. Isso que eu estou falando para os senhores é quando for obrigatória a perícia. Tem que fazer a perícia, não sendo possível, tem que ter testemunha. Não sendo possível, está livre, réu, porque a sua confissão não basta, tá bom? Perito, tá bom. Quem que faz a perícia direta? Perito. O que é o perito? Perito é um profissional com conhecimento técnico que realiza o exame de corpo de delito, que realiza a perícia direta. Vamos estudar esse profissional? Nós temos, no que tange ao perito, quem que nomeia o perito? Então, nomeação. A nomeação do perito é feita pelo delegado ou pelo juiz. Cuidado, porque na prova pode falar para você que a defesa pode nomear perito. Falso. Que o Ministério Público pode nomear perito. Falso. Quem nomeia perito? Ou vai ser o delegado na fase do inquérito policial, ou o juiz na fase do processo. O CPP fala que as partes não poderão interferir na nomeação do perito. Ai, eu, advogado, não gostei desse perito. Problema meu. Você não tem que gostar. Ah, você do Ministério Público não gostou desse perito. Problema seu. Tá certo? O que as partes, né, a defesa, a acusação pode indicar é alguém para analisar o laudo do perito. Este profissional recebe o nome de, muito bem, assistente técnico. Cuidado, eu não posso confundir perito com assistente técnico. Perito é um profissional que fez concurso para aquele cargo ou que foi chamado para fazer uma perícia. Tá certo? Por isso que tem um perito oficial e não oficial. O assistente técnico é um profissional indicado pelas partes. Vou te dar um exemplo simples, ó. Imagina que você é perito, tá certo? Eu estou defendendo uma ré por aborto, tá? Você, perito, concluiu que a substância que a ré tomou foi suficiente para causar a morte do feto, tá bom? Eu vou até uma médica e falo: doutora, dá uma olhada nesse laudo aqui. Aqui está dizendo que a minha cliente tomou esse remédio, assim, assim, assim e tal. E o perito fala que, na verdade, ela tomou, esse remédio foi o suficiente para abortar. A senhora concorda com isso? A senhora que é um profissional, ela lê. Marcelo, eu vou dizer uma coisa para você. Não é bem assim. Tem relatos, houve situações que mulher tomou isso aqui e não abortou, Marcelo. A senhora faz um documento para mim? Eu vou dizer, a senhora faz um parecer para mim? Sim, prima. Essa médica que eu estou conversando, ela é uma perita para o processo? Não. Ela é assistente técnico. Eu vou pedir para o juiz que admita ela como assistente técnico, tem toda a situação, nós vamos estudar agora. É só para você não confundir perito com assistente técnico. Senhores, nomeação do perito, as partes não podem interferir, será nomeado pelo delegado na fase do inquérito ou pelo juiz na fase do processo, tá bom?
Perito oficial. Nós temos duas categorias de perito: o perito oficial e o perito não oficial. O próprio nome oficial já te dá a noção. Perito oficial é aquele que tem um vínculo com o Estado porque fez concurso público para o cargo de perito, tá certo? Eu fiz concurso e passei para perito. Estou trabalhando, perito para lá. Você é perito oficial. Já o perito não oficial é quando não existir na localidade o perito oficial e o juiz ou o delegado chama duas pessoas para fazer a perícia. Tá certo? Imagina uma cidade lá do interior que não tenha médico legista contratado pelo Estado, concursado. Alguém foi morto, vai para o pronto-socorro. Quem vai atestar a morte? 2 médicos lá no pronto-socorro. Mas esses médicos são funcionários da prefeitura. Eles não são peritos. Eles passam a ser perito naquele caso chamado de perito não oficial. Perito oficial é aquele que fez concurso para tal. Tá bom? Ou teste seletivo, né? No que tange ao perito oficial, o que interessa para nós? Quantidade de perito para fazer uma perícia. Até 2008, senhores, exigia 2 peritos para realizar uma perícia, mesmo sendo perito oficial. Hoje, basta 1 perito. Cuidado com a questão assim, ó. Sobre a perícia, indica a alternativa correta. A perícia deverá ser realizada por 2 peritos oficiais. Falso. Basta 1 perito oficial, tá certo? Quantidade, então você vem aqui e coloca 1 perito, tá bom? Escolaridade. Possuidor de nível superior, ponto. O perito oficial deverá possuir nível superior, tá bom? Cuidado. Qualquer área, professor, qualquer área. Se tiver escrito assim, sobre o exame de corpo de delito ou sobre a prova, indica a alternativa correta. O perito oficial deverá possuir nível superior na área da perícia. Falso. Nível superior. Quem deve possuir na área da perícia é o não oficial. Calma que você vai entender agora. Tá? Compromisso. Compromisso é juramento. Antigamente, senhores, todas as vezes que o perito já está com 150 anos de serviço, já fez 2 bilhões de perícia, todas as vezes ele tinha que assinar um documento. Eu juro em realizar a perícia com imparcialidade. Senhores, mas o cara não fez concurso? O cara não tomou posse para concurso? No dia da posse ele não fez um juramento de exercer com dignidade com o seu cargo? Para que todas as vezes que for fazer uma perícia ter que fazer um juramento, um compromisso? Então, senhores, no que tange ao compromisso, o perito oficial ele está dispensado. Ele está dispensado. O perito oficial deverá prestar compromisso sempre antes da perícia. Falso. Ele está dispensado do compromisso. O não oficial tem que prestar. O oficial não, tá bom? Nomeação de mais um perito. Professor, você está dizendo que agora basta 1 perito. Mas pode o delegado ou o juiz nomear mais de 1 perito? Pode, senhores. Pode ser nomeado mais de 1 perito? Sim. Quando se tratar de perícia complexa, aquela que exige mais de uma área de conhecimento. Às vezes, no próprio homicídio, senhor, você pegar o homicídio, às vezes tem lá 3, 4, 6 peritos. Porque tem o médico que vai atestar a morte. Aí tem um perito balístico que vai fazer o exame na arma. Tem um perito que vai fazer o exame no local. Quando a perícia demandar mais de uma área, mais de exigir conhecimento em várias áreas, aí sim poderá ser nomeado mais de 1 perito oficial, tá bom? Então, cuidado, dizendo que hipótese alguma atuará no mesmo processo mais de 1 perito oficial. Claro que pode sim, se a perícia for complexa, tá bom? Olha aqui o artigo 159, sobre tudo isso que eu falei. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Tirou o plural, porque antes é por peritos oficiais, agora é por perito oficial. 1. Portador de diploma de nível superior, vírgula, na área da perícia. Não falou isso. Falou nível superior, ponto. Não, o CPP não coloca aí. Ó. Professor, mas então significa que eu que sou formado em geografia, eu posso ser perito? Eu que sou formado em matemática, eu posso ser perito? Eu que sou formado em história, posso ser perito? Eu que sou formado em química, posso ser perito? Pode.
Claro que quando você for fazer o concurso, às vezes o concurso já faz por área, é problema lá do concurso. Agora, virou perito, entendeu? Às vezes está lá fazendo perícia balística um cara que é formado em matemática, um cara que é formado em geografia, um cara que é formado em história. Não interessa, tá bom? Parágrafo 7 do artigo 159. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. A perícia complexa pode ser nomeado mais de um perito oficial e quem quiser, a parte do seu advogado ou o Ministério Público pode indicar mais de um assistente técnico. Por enquanto, não estamos estudando assistente técnico, interessa aqui para nós, perito oficial. Senhores, nomeação pelo delegado ou pelo juiz, o perito oficial, basta um perito, podendo ser nomeado mais de um, se for a perícia for complexa, nível superior, está dispensado do compromisso, tá bom? Perito não oficial. Quem é essa pessoa, perito não oficial? Senhores, perito não oficial é quando não existir na localidade perito oficial. 2 pessoas idôneas serão chamadas pelo delegado ou pelo juiz para realizar a perícia. De graça, professor? Não. O Estado fixa honorários para ele, tá bom? 2 pessoas serão chamadas. Quem são essas pessoas? Imagina aí que na sua cidade precisa de perito com conhecimento em química. O juiz ou o delegado verifica, nos quadros da perícia nossa aqui, oficial, tem alguém formado nisso? Não. Ah, mas tem um professor de faculdade aqui que é professor de química. Ah, tem um cara aí que tem uma empresa que é formada em química. Pode chamar? Pode chamar, não interessa. E esse professor que já é concursado no Estado, ele não é perito oficial, professor? Não. Ele é concursado como professor, tá certo? Não interessa se ele recebe do Estado ou da União. Ele não é perito oficial. Ele será perito não oficial, tá bom? Perito não oficial, então, 2 pessoas idôneas, quando não existir perito oficial. O que interessa para nós aqui? Ó? Quantidade. Quantos peritos não oficial precisa para fazer uma perícia? Agora, 2. Perito oficial, 1. Não oficial, 2. Tá certo? Escolaridade. Nível superior, preferencialmente na área da perícia. Lembra que o perito oficial falou nível superior. O não oficial já fala nível superior, preferencialmente na área da perícia. Claro, o cara não fez concurso. Para uma segurança maior, tem que ser mais de um. Para uma segurança maior, como ele não fez concurso, não demonstrou conhecimento, pelo menos em provas, né, de seleção, seletivo, precisa de que seja, né, não obrigatoriamente, mas de preferência que seja na área da perícia. Por exemplo, vai fazer um exame, né, que exige conhecimento em química, não vai pegar, por exemplo, o marciano que é formado em história, em geografia, né? Dá preferência para quem é formado em química. Só se não existir esse profissional, porque não é exclusivamente na área da perícia, é preferencialmente, daqui a pouco aprofundamos nisso. Compromisso. Opa! Como ele não tomou posse, porque não tem vínculo empregatício, não passou um concurso, todas as vezes que for fazer uma perícia, se for perito não oficial, ele tem que prestar compromisso. Mas, professor, eu já estou aqui há 15 anos, sempre a justiça me chama para fazer perícia. Toda vez eu tenho que assinar esse documento, jurando que eu vou realizar com imparcialidade o encargo que está me atribuindo. Sim, porque o CPP fala que o perito não oficial deverá prestar compromisso sempre antes da perícia. Tá bom? Aqui, senhores, o perito não oficial. Parágrafo 1º de um segundo. 9. Na falta de perito oficial, o exame de corpo de delito, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Já tem uma exigência a mais. Dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Senhores, olha que aqui tem uma pegadinha. Curso
né, portador de diploma de nível superior, exclusivamente na área da perícia. Falso. Não é exclusivamente, é preferencialmente. Ou seja, precisa de um cara formado em física. Tem aí no perito oficial? Não. Então chama 2. E também não tem. Então chama outro que tenha conhecimento em cálculo, essas coisas. Porque não falou exclusivamente. Não é exclusivamente formado em física. É preferencialmente. Aí, se não tiver, aí chama qualquer outra pessoa que possa fazer a perícia. Tá bom? Então, cuidado, senhores. Está aí, então, perito oficial e perito não oficial. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo que lhe foi atribuído. Os peritos oficiais e os não oficiais prestarão o compromisso. Falso. Compromisso somente o não oficial, porque ele não fez concurso, ele não tomou posse, deve prestar juramento, compromisso. Ok, senhores? Laudo pericial. Tá bom. Já sei que quem faz a perícia é um sujeito chamado perito, seja ele concursado ou não. Digo, seja ele vínculo com o Estado ou não. Professor, e aquele perito temporário que ele faz teste seletivo por 2 anos, ele fica 2 anos, pode prorrogar por mais 2. Ele é um perito não oficial ou perito oficial? Perito oficial, porque ele recebe mensalmente para isso. O não oficial é aquele chamado só para aquela perícia e acabou. Ele não tem teste seletivo nem nada. Muito bem. Senhores, o trabalho desses profissionais, seja ele oficial ou não, resume-se melhor, é feito concretizado através de um documento que recebe o nome de laudo pericial. O laudo pericial é o resultado da perícia. Cuidado, não é parecer. Perito não faz parecer. Quem faz parecer é o assistente técnico, é aquela médica que eu consultei para falar sobre o laudo do perito relacionado a um aborto da minha cliente. Assistente técnico não faz laudo, faz parecer. Perito não faz parecer, perito faz laudo. Laudo pericial é o resultado da perícia. Ok, muito bem. O que interessa para nós? Prazo e momento de realização. Sim. Qual que é o prazo para fazer a perícia, ou seja, para concretizar a perícia, emitindo-se o laudo? 10 dias. Prazo, 10 dias. Podendo ser prorrogado a requerimento do perito. É o perito que prorroga? Não. É o delegado ou o juiz. Depende de quem que pediu a perícia. Tá certo? Agora, você é perito, você acha que você vai conseguir terminar um laudo com 10 dias? Não. Você faz um ofício e pedindo mais prazo para o delegado, se estiver na fase de inquérito. Ou para o juiz, se estiver na fase do processo. Tá bom? Tá bom? Então, cuidado. O prazo será de 30 dias, será de 15, 10 dias, podendo ser prorrogado. Quando que pode realizar perícia? Momento de realização. Somente durante o dia. Falso. Qualquer dia e qualquer hora pode fazer perícia. Por isso que tem perito de plantão. Então, cuidado, porque a prova vai fazer uma confusão com você com busca e apreensão. Busca e apreensão somente durante o dia, salvo se o morador autorizar, não é isso? Perícia pode ser realizada qualquer hora e qualquer dia. Tá bom? Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados, são as perguntas feitas para o perito. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Perito requer mais prazo, delegado ou juiz concede. Tá bom? O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Pronto, tá? Vem com aquela história de que só durante o dia, piriri parará, ou com autorização. Não.